Boa noite, pessoal. Turma do segundo ano de Ciências Contábeis, com a nossa disciplina aqui de contabilidade de custos. Um dia chuvoso, toda a região, né? Que bom. Estávamos precisando dessa chuva para vir e molhar a nossa terra, renovar a nossa esperança e nós podemos continuarmos aí com a nossa caminhada, né? A água é muito importante, também como saber, tá certo? O saber é importantíssimo na nossa vida, o conhecimento, e é o que nós estamos fazendo agora na nossa aula, buscando esse conhecimento, o aprendizado, para que nós possamos aí avançar na nossa caminhada de estudos e buscar o nosso bacharelado em ciência contábil, tá certo? Eu vou projetar aqui um slide para vocês confirmam aí para mim se chegou. Tchan, tchan. Beleza, pessoal? Apareceu para vocês? Está compartilhado o slide? Sim, professor, apareceu. Legal. Então, nós vamos começar aqui a nossa aula. Vamos desenvolver uma aula prática hoje, tá certo? Para entender como calcular a margem de contribuição. E, é claro, nós olhando para a margem, olhando para a formulazinha, nós vamos aprender a fazer a leitura desses denominadores, desses indicadores, para que a gente possa, como nós estávamos falando na aula anterior, né, conhecer como as fórmulas são desenvolvidas, faz parte da lógica, faz parte desse raciocínio que o professor Edilson vem trabalhando com vocês, para que vocês possam entender de fato, né? Às vezes a gente bate o olho aqui, fala assim, nossa, MC igual a PV, menos entre parênteses, CV mais DV. Puxa vida, o que é isso, né? Que sopa de letrinha é essa com etc e tal, né? Então, são coisinhas assim que os cientistas, os matemáticos, aquele pessoal que estuda, que trabalha, desenvolve, né? Esse mecanismo, esses instrumentos, essas fórmulas, para que a gente possa criar, né, vamos dizer assim, soluções através de análises, através de cruzamento de informações, tá certo? Então, até um determinado momento, a gente estudava para conhecer a nomenclatura. Então, poxa vida, o que é MC, professor? Né? Então, pô, margem de contribuição. Direto falando para vocês assim, nós não estamos falando de margem de contribuição, então a formulazinha da margem de contribuição, professor, é igual o quê? Preço de venda menos. Aí abre parênteses para fazer uma continha antes. Qual que é a continha que nós temos que fazer antes? Os custos variáveis mais as despesas variáveis. Então, opa, legal. Ó, voltando à aulinha de matemática, né? MC igual a PV menos o resultado obtido dentro do parênteses. Aí você vai novamente fazer a continha. MC igual preço de venda menos o resultado, vai dar a margem de contribuição, tá certo? Então, essa é a forma horizontal, e depois nós vamos transformar ela na vertical, que é o que nós estamos mais acostumados a ver dentro da DRE. E nós também vamos formar uma DRE aqui, só da margem de contribuição. E depois acrescentando o lucro. E aí vocês vão conseguir entender o que nós estamos estudando, que é a margem de contribuição versus volume versus lucro, né? E assim nós vamos entendendo passo a passo. Então, pessoal, quando nós estamos falando em margem de contribuição, está aqui os dizeres, né? Até escrevi aqui para vocês. É a quantia em dinheiro que sobra da receita obtida através da venda de um produto, serviço ou mercadoria após retirar o valor dos gastos variáveis, tá certo? Então, é onde nós vamos buscar uma margem para que nós possamos ter um preço de venda adequado para cobrir tanto os gastos variáveis como os gastos fixos também que nós temos dentro da situação. Na aula de ontem, eu deixei para vocês um exercício.
Foi esse aqui, tá certo? Quem fez o exercício em casa aí? Quem testou o conhecimento? Bem simplesinho esse aqui, né? Bem simplesinho. Eu tinha feito um com vocês na aula teórica, que era o comprei por 50, vendi por 100, 50 menos 100, sobrou 50, 50 dividido por 100, nós chegamos a uma margem de contribuição de 50. Esse aqui eu coloquei um detalhe a mais. Vamos ver se descobriram o detalhe aí, analisando o estudo que já fizeram. Como é que faz a continha aí? Alguém fez? Quer arriscar? Eu só subtraí a venda dos custos variáveis. Qual o valor que você chegou, Eduardo? 570 mil. Exatamente. Quem mais chegou nesse valor? Percentual de 63%, professor. Ô, louco. Esse mesmo. Galera, o professor fica feliz, né? Então, vocês já fizeram a continha, tá entendendo? É esse o raciocínio, é esse a lógica. Opa, qual que é o conceito da fórmula, professor? Nós não utilizamos as despesas fixas. Então, se nós estamos dizendo no conceito de margem de contribuição que as despesas fixas e os custos fixos não entram, então os gastos fixos não faz parte dessa continha. O que faz parte dessa conta? Os variáveis e as despesas variáveis. Fiz ela bem simples aqui e até usei a palavra despesa e variável para não confundir com as outras fórmulas que vocês já foram aprendendo, para realmente verificar se vocês estão entendendo a lógica. E aí é isso aí mesmo, ó. Vai dar 63,63. Meu negócio está travado aqui, deixa eu ver aqui se eu faço a continha. 570, 1, 2, 3, dividido por 900, vezes 100. Vamos ver se vai dar aqui. Olha lá, 63,33. É isso aí. Quem chegou a esse resultado, parabéns. Tá certo? Porque é justamente isso. Preço de venda, ou RV. Ô, professor, mas agora não é PV? Ué, preço de venda, receita com vendas, né? São nomenclaturas que estão dentro da contabilidade. Um autor vai trazer isso, outro autor vai trazer aquilo. Você lê Martins, ele fala de um jeito, você vê Padovese fala de outro, Crepaldi, né, e tantos outros mais, Marion. Se você junta isso aí, no fim, eles estão falando da mesma coisa dentro de uma linguagem que também é aceita dentro da nossa ciência contábil. Perfeito, né? E assim por aí vai. Então, quem chegou a esse resultado aí, parabéns, né? Essa já é a fórmula simplificada da MC, da margem de contribuição, tá certo? Então, para nós obtermos, vamos dizer assim, uma margem que contribua para que nós possamos pagar todos os nossos custos variáveis, nós temos que ter pelo menos 63% de margem de contribuição, certo? Aqui, voltamos àquela formulazinha na vertical. Agora, olha que interessante, pessoal. Nós, contadores, estamos acostumados a trabalhar mais com a fórmula na vertical, tá certo? É uma praxe nossa, os nossos relatórios vir na vertical, certo? Na horizontal, os matemáticos usam, nós fizemos muito isso lá no ensino fundamental, tá certo? No ensino médio, e trabalhamos, então nós entendemos desse conceito, né? Mas aqui, dentro da contabilidade, geralmente essa fórmula vem assim, ó, na vertical. E aí nós precisamos entender. Então aqui, ó, eu já criei uma complexidade onde nós não estamos trabalhando só com um produto, só com valor, tá certo? Nós estamos trabalhando com 5 produtos. E nós vamos poder verificar aqui tudo aquilo que a margem de contribuição pode nos auxiliar. Por quê, meu? Ela traz muitas vantagens como um instrumento de gestão. A margem de contribuição pode dar ao empresário uma ferramenta importante no momento da geração dos preços dos produtos. Ela vai ajudar ele a identificar quais são os produtos que têm maior margem. Ela vai conseguir dizer assim, ó, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, produto 5, vai trazer a margem de cada um,
Aqui nós estamos falando que nós podemos trabalhar ela tanto com a margem unitária, como com a margem, né, global ou total, tá certo? E assim nós vamos desenvolvendo o nosso raciocínio e fazendo as análises, né? Como falávamos na aula anterior, uma das preocupações que o empresário tem dos gestores é maximizar o lucro da empresa. Para você fazer isso, o que você tem que fazer? Tem que analisar, tem que compreender cada produto, tem que poder fazer uma comparação, entender o que eu estou gastando de custo variável, entender o que eu estou gastando de custo fixo, entender qual a margem de contribuição de cada produto, conhecer, lembra, nós falamos dos pontos limitantes, às vezes é uma máquina, às vezes é o tempo, às vezes é outra variável incontrolável, às vezes é a pessoa, os recursos que estão à nossa disposição, né, pode, às vezes, ou não estão à nossa disposição, pode limitar a nossa linha de produção. Hoje, o que está acontecendo com toda essa situação global, que não é só Brasil, é mundo, né? Os fornecedores estão atrasando para entregar, outros não estão nem produzindo matéria-prima, estão produzindo só para as empresas, vamos dizer assim, selecionadas, que têm uma fidelização com as indústrias, que pagam em dias, que compram em grande volume. Então, tudo isso está acontecendo no mundo hoje. Então, isso pode ser um fator limitante. Eu estava conversando ontem com um amigo meu da papelaria, e até brinquei com ele. Falei, ô Sérgio, como é que vai ser esse ano a questão dos materiais? Ele falou, eu que te pergunto, você não é meu contador. Eu falei, puxa vida, é verdade, né? Porque material, tudo bem. Lápis, borracha, caneta, papel, isso ele está trabalhando e vai ver e que quantidade que ele vai trazer isso aí para distribuir, porque a quantidade também diminuiu. Por outro lado, outros materiais que agregam valor, aí entrando dentro da nossa matéria, né, que geravam uma receita melhor para ele, uma margem de contribuição maior, como uma mochila, um estojo personalizado, né, lancheira. Então, ele tinha vários outros produtos que agregavam uma margem maior, e esse ano ele não sabe o que vai fazer. Primeiro, que se ele pedir, pode ser que a indústria não entregue. Segundo, é que pode ser que as escolas não abram, né? E aí ele vai ficar com o produto o quê? Encalhado na prateleira. E nós estávamos conversando sobre isso. Em 40, 50 minutos que nós conversamos, eu dei uma visão para ele de custo, e ele me deu uma visão da área comercial. Olha que interessante. Nós trocamos, assim, né, em 50 minutos, ideias, ponto de vista de lá e de cá, eu pude contribuir um pouco, ele contribuiu. Isso é consultoria, isso é análise, isso é o que nós estamos aprendendo aqui, tá certo? Então, quando nós colocamos essa tabelinha aqui, ó, o que eu estou pedindo para vocês? Pessoal, dê uma olhadinha com carinho, não é? Às vezes a cor não gosta do vermelho, professor, não gosta do verde. Obrigado, parabéns se você não gostar, mas que nós estamos tendo uma aula, né? Às vezes tem que criar essa situação para chamar a atenção, para causar um impacto, né? Por que escolheu o verde relacionado a custo? Tem uma explicação, tem até uma lógica, né? Por que o azul está aqui na margem de contribuição? Também, né? Vocês observarem aí, dentro da nossa história, dentro do nosso conceito, nós vamos perceber que o azul lá, muita gente fala assim, a parte azul do balanço é o lucro da empresa. A parte vermelha, deu prejuízo. Então, tudo tem um sinal amarelo. O resultado, professor, ficou neutro, está no ponto de equilíbrio, não conseguimos nem ganhar, nem perder. Puxa vida, olha, você veja bem, em algumas frases eu fui parafraseando aqui, e vocês foram verificando que eu fui colocando vários instrumentos que nós vamos aprendendo e vamos desenvolvendo no nosso conhecimento, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, resultado do exercício, lucro líquido, lucro bruto, lucro antes do imposto de renda, EBITDA, EBITDA, tem várias situações, professor. Análise vertical, análise horizontal, né?
tantas coisas que vocês vão levar dessa ciência maravilhosa, que é a ciência contábil, para a vida de vocês. Isso pode ser exercitado em tudo que nós vamos fazer. Então, não existe empresa sem lucro, certo? Uma empresa que não visa lucro é uma entidade beneficente, certo? É uma entidade de caridade, é uma associação, né? São empresas, existem, mas não com fins, né, e objetivos de obter lucro. As empresas que estão no setor privado e até algumas empresas públicas que são de característica mista, né, também tem esse lado da busca por resultado positivo, por ganhar, né, um exemplo disso é a Copel aqui no Paraná, a Sanepar, certo? Então, são empresas que visam lucro, apesar de ter participação do ente público, certo? Então, todas as empresas buscam lucro, buscam fazer aquela remuneração daquela continha, daquele desenho que nós já colocamos no nosso mapa da mina, que vai mostrando que o cara investe para ter retorno melhor do que aquele que ele faria sem esforço nenhum. Tá certo, pessoal? Então, essas variáveis, elas estão aqui, e aí nós montamos a fórmula. Poxa vida, aqui, ó, MC, aqui o MC dentro da fórmulazinha, ó. Ah, professor, legal, né? Tá numa disposição diferente, né? Olha, preço de venda tá aqui, ó, é a receita, porque você já determinou o preço, né? Custos variáveis, tá aqui, ó. Ó, que legal, professor. Faz sentido, né? Eu não estou dizendo que o resultado do igual, ó, tem que fazer uma continha antes. Ficou mais fácil aqui, professor. Agora eu estou começando a entender, olhando para a DRE, ó. Receita menos custo variável. E dentro desse custo variável, nós também temos as despesas variáveis, que nós poderíamos chamar de gastos variáveis aqui. Nós teríamos margem de contribuição. Pô, legal, professor. Então, agora, olha só. Isso menos isso igual a isso. Pô, estou começando a entender. Interessante isso aí. E daí, professor, o que eu faço com os demais gastos? Ele vem abaixo da margem. Então, veja bem, aquilo que nós estávamos falando, ó, para a gente não errar nessa continha, porque isso aqui nós fazemos antes da DRE. Certo? Nós fazemos antes da DRE, antes do resultado ocorrido. Nós fazemos uma projeção em cima de um planejamento para que nós tenhamos uma margem suficiente aqui na parte principal do desenvolvimento do produto, do gasto do produto, para cobrir esse custo depois, que nós conseguimos entender. O custo fixo, pessoal, é aquele que você olha para a empresa e já enxerga ele. Estão entendendo? Então, ó, nós aprendemos a separar o custo fixo do custo variável. O custo variável tem a ver com a demanda, o custo fixo tem a ver com aquilo que nós temos que ter. Nós temos que ter um funcionário que ganha R$5.000 por mês. Nós temos que ter outro funcionário que ganha R$2.000 por mês. Isso não vai mudar. O que muda? A demanda. Aonde nós vamos ter que trabalhar? Na demanda. Para quê? Para pagar, para ter uma margem boa, porque nós temos que pagar todos os custos fixos, além daqueles que são diretamente relacionados com o produto. Agora eu estou começando a entender, professor. Agora, tudo aquilo que nós fomos vendo e fomos estudando, por isso que eu vi que a margem daquele custo, quando nós fizemos a continha separando o que era custo, o que era despesa, os diretos dos indiretos, né, que tem relação com os fixos. Puxa, professor, agora eu comecei a entender por que aquela margem dava 90%, 80%, a outra dava 10%. E agora eu estou entendendo por que ela é importante aqui, porque nós estamos cobrindo primeiro os 90%. E se nós cobrimos este 90% e ainda temos margem trabalhada, projetada, analisada dentro de um conceito de mercado, não é vir da cabeça e falar, joga qualquer margem. Tem muito comerciante trabalhando assim. O cara compra uma calça por R$30, vende por 300.
qual vai ser o giro? Ele quer ganhar tudo numa calça só, ou ele prefere ganhar isso em 10 calças? É uma pergunta que você tem que fazer como empresário. Né? Puxa vida, professor, são estratégias, são estratégias. Quais são as variáveis? Como elas estão dispostas para que eu possa analisar e chegar a uma estratégia de vendas? Certo? Então, a margem de contribuição nos ajuda muito nisso. Né? E agora vocês, com todo o conhecimento que vocês foram adquirindo dentro da nossa disciplina, vocês agora começam a fechar as caixinhas, os quadradinhos e entender, pô, professor, agora legal. Então, por isso que eu foco naquele gasto maior e ali eu trabalho ele, porque ele está de acordo com tudo que eu estou produzindo, ele está atrelado. Se cresce a produção, ele cresce o custo. Se cai a produção, cai o custo. A margem de contribuição, ela vai oscilando de acordo com a produção, tá certo? E aí eu tenho que entender isso, se ela oscila a favor ou contra, porque ela não deveria oscilar muito, entendeu? Então, opa, professor, não é tão simples assim, mas eu sei quanto que custa um produto, por isso nós vamos fazer a continha. Se eu produzir 1.000, a margem vai continuar a mesma, nós vamos ver depois, né, no global. Se eu produzir 500, a margem tem que continuar a mesma. É esse travamento que nós vamos aprender a fazer com essa continha, porque daí eu consigo ver o quê? Meu custo fixo, professor, ficou alto para a produção que eu tenho. Lembra? Não lembro se foi o Fábio, se foi o Eduardo, se foi o Rodrigo, que fez uma pergunta numa das aulas anteriores, né? Então, nós trabalhamos, professor, olhando para a demanda variável e a busca nossa é de reduzir sempre o custo fixo ao mínimo. É isso aí, né? E você, essa é uma das estratégias de nós conhecermos a margem de contribuição. Ela pode ser unitária, ela deve ser unitária, e depois ela tem a margem global, tá certo? E ela vai nos levar ao quê? A diferença entre a contribuição unitária e a receita, e os custos variáveis, né? Então, ó, receita menos custos variáveis igual a margem de produção, em outras palavras, é o que vai sobrar de dinheiro para a gente, tá certo? E essa sobra financeira, se a gente quiser transformar em percentual, foi o que o Maurício fez a continha aí, né, agora há pouco. Dividiu pela receita, ela vem em percentual. Então, você já começa a trabalhar com percentual. Isso é muito importante dentro da cabeça do gestor. Porque ele começa a olhar para aquele produto dele, ó, o meu produto 1, a margem é 30%. Ele já sabe se alguém vir falar com ele, ó, preciso dar um desconto, deixa eu pensar. Qual que é meu custo fixo, qual que é a margem final, meu resultado? Cara, não dá para dar esse desconto, não, mas eu preciso dar um desconto de pontualidade, que eu tenho uma grande quantidade de produto para vender. Vou fazer conta para ver se isso é importante, se isso é viável ou não é viável. Porque não adianta vender muito, por quê? Porque já tem um valor agregado àquele produto. Se você reduzir demais a margem, a tendência é que lá no fim falte gás aqui, ó, falte resultado. Então, gente, é fantástico esse conhecimento, né? A gente tem que desmistificar essa coisa de complexo, de fórmulas, né? De olhar para isso aqui e ficar viajando, né? Margem de contribuição, preço de venda, custos variáveis, despesas variáveis. Por que que ela vem aqui? Porque ela é praticamente 70%, 75% na maioria das atividades do gasto que eu tenho, né, na obtenção da minha receita. Então, eu preciso ficar de olho nela, eu preciso conhecer ela, né, eu preciso entender ela, tanto unitariamente como globalmente. E depois aqui, eu vou analisar. Se a minha demanda crescer muito e eu conseguir manter um custo fixo padrão, né, ou seja, eu tiro mais da minha equipe, eu invisto, às vezes, em treinamento, em capacitação, em tecnologia, para que eu mantenha o mesmo pessoal, que a mão de obra é um dos custos mais altos que se tem fixo dentro de uma empresa, isso é fato, né? Com encargos trabalhistas, e 13º, e férias, um monte de coisas. Então, isso é uma realidade do nosso país, Brasil, tá certo? Comissões, etc. Opa, comissões não entra, professor. Comissão vem aonde? Despesa variável, vem para cá, porque ela varia de acordo com a demanda. Então, nós já conseguimos entender um pouquinho o que rateia,
o que não rateia, um critério para lá, um critério para cá, e utilizando a fórmula, nós vamos chegar mais próximo da realidade e da verdade. Então, eu dispus essa fórmula dessa maneira para vocês entenderem aquilo que vocês já estão acostumados a visualizar no dia a dia, tá certo? Quanto maior a margem de contribuição, maior o resultado. Então, vamos para cá, vamos para o exercício em si, né? Ontem eu acabei nem zerando isso aí para vocês, mandei assim, para que vocês tivessem já essa visão, e depois nós calculamos lá o custo global, vamos ver se nós conseguimos fazer aqui dentro da aula, e projetamos para vocês. Então, olha, produto 1, camiseta. Produto 2, calça. Produto 3, vestido. Produto 4, blusa. Produto 5, bermuda. Preço. Aí é um produto, tá certo? Preço de venda, R$30, uma camiseta. É o custo unitário, ó, certo? Resultado unitário. Então, nós estamos falando de uma unidade de camiseta, R$30, R$150 para calça, 200 para vestido, 180 para blusa, 100 para bermuda. Qual o custo variável desses produtos? Ó, projetei um custo aqui, X. Já fiz tudo a minha continha, já vi quanto que eu gastei, já classifiquei, fiz tudo lá utilizando o custeio por absorção, ou custeio direto, ou custeio ABC, trouxe para cá e me custou isso aqui, uma calça, uma camiseta, um vestido, uma blusa, uma bermuda. Tá certo. Então, como é que eu faço o cálculo da margem de contribuição? Né? Não coloquei nenhuma despesa variável aqui, né? Então, o que você vai fazer? Alguém sabe o que tem que fazer aqui? Fácil, né? 30 menos 12, igual a 18. Pô, professor, então, em valor, esta é a minha margem de contribuição unitária do produto camiseta. Perfeito. Está aqui do produto calça, produto vestido, produto blusa, produto bermuda. Caramba, professor. É só isso? Não. Pessoal, essa aqui é a fórmula da aplicação de um resultado que vocês já vieram trabalhando lá na contabilidade de custo desde o comecinho. Desde a hora que comprou matéria-prima, você já agregou, já fez todas aquelas continhas que nós fomos fazendo, passo a passo, e chegou nesse valor aqui. Tá certo? É o custo unitário. Lembra daquela porca, daquele parafuso que nós fizemos lá? Que lá tinha o custo unitário, não tem? Nós fizemos tudo daquele tabelamento, aquela conta, dividimos para cá, tiramos para lá, para chegar no quê? No custo unitário do parafuso de uma porca. E nós estamos com ele aqui agora. Camiseta, depois fizemos no ABC também. Camiseta, até usei os nomes parecidos aqui para vocês irem relembrando. Também chegamos a um preço unitário. Lá já acrescentamos o preço de venda, e agora nós estamos colocando o quê? Dentro da fórmula da margem de contribuição, que nada mais é do que receita menos custo variável mais despesa variável, que é 12, igual a 18. Legal. Professor, se eu quiser em percentual, o que eu tenho que fazer? A mesma continha que o Maurício fez, a mesma continha que cada um de vocês já aprenderam a fazer aí, com a calculadora de vocês, só bater aí, né? Vocês podem fazer de diversas maneiras. Eu ensinei o quê? Pelo Excel aqui. Pega o 18, divide por 30, multiplica por 100, 60%. Olha só os números que vão aparecendo, pessoal. Porque a gente olhando aqui é uma situação, ó, são valores agregados. Agora, quando nós começamos a olhar para o percentual, aí nós já começamos a entender. Qual o produto aqui que tem a melhor margem de contribuição? Vamos lá, galera. Quem tá ligado aí? A bermuda, A bermuda. Qual que é a margem de contribuição da bermuda? 65%. Opa, legal. Né? Qual a margem de contribuição da camiseta? 60%. É o segundo produto com melhor margem. Opa, bermuda, camiseta. Legal. Terceiro produto, o vestido. Quarto produto, a calça. Quinto produto, a blusa. Tá certo? Ó, são formas de interpretar os produtos e analisar e responder aquela pergunta do gestor.
Qual o produto que tem maior margem? Qual o produto que vai me dar maior lucratividade? O que tem maior margem. É simples assim. Ah, professor, mas eu olhando aqui, eu ganho 110 num vestido. Eu ganho 18 numa camiseta. Bom, olhando para a margem, quem te dá mais retorno? Todo o gasto, todo o sacrifício que você faz aqui, ó, te dá 60%. Todo o gasto, todo o sacrifício que você faz aqui te dá 55%. Entenderam? É esse raciocínio que vocês precisam desenvolver. É esse raciocínio que nós vamos levar para o dia a dia. Porque depois nós vamos entrar com outras análises. Lembra que eu falei da margem do giro de estoque, né? Que nós temos lá o estudo que se faz sobre a reposição de estoque, sobre o giro de estoque. Nós vamos entender no mercado a quantidade. De repente, aqui eu vendo 1.000 camisetas, fácil, com 60%. E aqui, de repente, eu vendo 100 vestidos, ainda com uma certa dificuldade. Né? Blusa, então, se a blusa for não for blusinha normal aí de uso, né? Pelo jeito, essa aqui é mais cara, é blusa de frio. Então, onde eu vou ter mais venda de blusa? No inverno, sazonalidade. Caramba, professor, olha que interessante. Então, a minha linha de produção, ela está pronta para fazer esses 5 produtos. Mas vai haver tempos em que eu vou vender mais vestidos e não vou vender. Então, eu vou ter que analisar isso tudo dentro da linha de produção. Vai haver uma temporada ou 2 temporadas em que eu vou fabricar mais blusa e outras não. Então, quando você começa a diversificar e entender a margem de contribuição, aí você vai, opa, aqui eu tenho 60 e vendo o ano inteiro. Aqui, opa, só no verão. Aqui, puxa vida, pode ser que em ocasião de festas, de formaturas e etc. Ou na virada da moda, né? Dependendo da situação, muda a cor do vestido, a mulherada vai em cima, né? E é verdade, porque agora esse ano já mudou para o verde, né? O ano passado era outra cor, o ano retrasado eu lembro que era branco, né? E assim vai mudando as cores, a pessoa vai trocando, tá certo? E a blusa, e a calça, calça também eu vendo o ano inteiro, então aqui dá um casamento, vamos investir então aqui nessa situação, aqui nós vamos trabalhar uma estratégia para que aconteça. Aí de custo fixo, opa, aqui já está mudando ainda, olha, professor, ixi, as coisas começam a mudar quando entra o custo fixo, a margem de contribuição de que parecia tão interessante, continua sendo interessante ainda, Eduardo? Da bermuda? Depois que agregou os custos fixos? Continua? Continua, ela continua ainda me dando o primeiro lugar. Porém, houve uma mudança aqui, a camiseta, a hora que entrou os custos fixos, já não sei. Puxa vida, a camiseta é algo para se pensar. Eu vou ter que ver e analisar o custo fixo dela, porque está alto. Ela tem a segunda melhor margem e agora ela se transformou na pior margem. Então, o que está acontecendo aqui? Olha que interessante, é interessante isso aí, pessoal. Presta atenção para vocês verem. Um produto que parecia tão interessante com a margem de contribuição, a hora que jogou o fixo, se tornou a pior margem de contribuição. Opa! Por isso que está aqui o consultor, o assessor, o gestor, para analisar. Está errado. Se eu estou conseguindo na área que gasta 90% de todo o meu gasto, fazer um sacrifício legal e produzir um produto com 60% de margem, eu estou errando na segunda fase do processo. Aonde eu tenho um gasto menor, deveria ter um gasto menor, eu estou gastando demais. Será que eu estou gastando demais em marketing? Será que eu estou gastando demais no pessoal que está vinculado a esse produto? Porque o retorno no final não está sendo satisfatório. Eu preciso rever. Então, são essas análises que traz para o gestor. São essas análises que vai fazer com que você, né, reveja a situação. Então, aqui, provavelmente, pela quantidade de camiseta, né, eu posso reverter isso aqui
Se você aumentar a demanda, se você, então aqui vem a estratégia. Não, apesar da margem por produto tá a 17%, então eu vou ganhar onde agora? Esse custo fixo meu não vai aumentar e eu vou trabalhar ele com a corda esticada no máximo, porque ele vai ter que voltar a ser o segundo melhor produto em termos de margem. Então, alguma coisa aqui vai ter que ser melhorada lá na estratégia de venda. Então, sempre tem questionamentos e sempre tem soluções. E é isso que nos traz esse conceito de margem, tá certo? Então, quando nós vamos aqui para o custo total, o que nós vamos fazer aqui? Vamos ver aqui. Multiplicamos por quê? Agora eu estou dizendo que 50. Ó. Aí vocês vão verificar se vai mudar alguma coisa em relação à margem. Ó. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando o preço de venda por 50 unidades. Vou deixar padrão para vocês poderem verificar se vai mudar algum percentual ou não. Né? Certo? Se vocês fizerem isso aí dentro da formulazinha de vocês, também, ô professor, vou vender 1000 produtos, vou vender. Ah, pode oscilar, professor? Eu posso vender, fazer estratégias diferentes? Pode, né? Mas eu vou manter um padrãozinho aqui só para vocês fazerem um comparativo, verificar a questão do unitário com o global, certo? E aí fechamos a questão, entendemos a formulazinha que é simples, deu uma complexada nela aqui para a gente poder tratar a matéria e, principalmente, trazer esse conceito do raciocínio, né? E analisar que nem tudo está perdido. Nós temos os números para trabalhar os números. Nós temos as informações para apoiar a equipe de decisão, de planejamento estratégico, de planejamento comercial, etc. Certo? Então, nós não estamos aqui para olhar o número frio e falar, puxa, tudo acabou. Não, nada acabou. Pelo contrário, nós temos condição de fazer toda a reversão. Estão entendendo? Apesar de eu estar lá trabalhando aqui, eu tenho custo unitário, ó, resultado unitário por produto, apliquei a quantidade, ó, vou entregar 50 unidades, 50, 50, 50, 50, com a fabricação de cada lote aqui. Cada lotezinho vai de 50 unidades. É a fabricação que eu tenho no dia. Tá certo? Então, o resultado unitário, para a gente fechar o conceito de unitário, é o preço do produto. E o global seria aqui, tudo que está agregado. Como eu multipliquei tudo por 50, certo? Pelas quantidades, ele vai dar o mesmo percentual aqui embaixo. Certo? Ele vai dar o mesmo percentual, porque eu trabalhei com o custo unitário. Agora, a análise, ela tem que ser feita. Né? A análise de cada produto vai dizer para você o produto que te dá mais lucro, o produto que te dá menos lucro, ou o produto aqui não tem nenhum que te dê prejuízo. Todos eles têm uma margem de contribuição. Qual que é o mais viável? Qual que é o menos viável? De acordo com as sazonalidades, né? Nós temos verão, nós temos inverno, nós moramos num país tropical, né? Então, nós temos a linha abaixo do Equador, a linha acima do Equador, temos várias situações aqui que é de se analisar. Uma empresa, por exemplo, lá no Nordeste, que fabrica tecelagem, que trabalha com esses produtos, aonde que você vai olhar e vai falar, puxa vida, esse produto lá no Nordeste, blusa, esquece. Eu morei em Minas Gerais, gente. O pessoal andava de jaqueta de couro lá, o pessoal que nasceu lá, e eu andava de camisa, às vezes no inverno brabo lá, de camisa de manga comprida. Isso quando estava muito frio mesmo lá. Porque a gente sabe que é frio, a gente que mora aqui, né? Não moramos lá no sulão, lá, que a temperatura cai, mas nós já vivemos temperatura abaixo de 0 grau aqui. Então, aqui nós já sabemos como é que... E o verão a gente sofre um pouquinho lá.
né? Principalmente os mais branquinhos, etc e tal, porque o pessoal lá está mais preparado para o verão. Eles estão acostumados, nós aqui menos preparados. Então, são situações assim que vão ser analisadas. Ah, já lá no sul do país aqui vai bem, né? Ah, área de praia, área praiana, né? Analisa para vocês verem quando for. Tem muito disso e muito disso. E colorido. E aqui também vende-se bastante lá. É aquela situação que muitas vezes a gente vai na praia, compra um monte de coisa, a hora que chega aqui parece que não bate. Olha no espelho, parece que mudou a cor. Ou parece que não está legal. Não acontece? As meninas aí já aconteceu isso com vocês? Eu já vi acontecer muito aqui em casa. Né? Não comigo, gente, com a minha esposa. E assim vai. Tá certo? Pessoal, o que eu tinha para vocês a respeito de margem de contribuição é isso. Bem objetivo, bem direto. Desde o nosso exercício, na nossa planilhinha na horizontal, na vertical, para vocês lidarem com isso em relação à DRE, já ir trazendo esse conceito de que mudou aqui, ó, a ordem dos fatores não alterou o produto, né? Nós tiramos daqui, colocamos aqui, no fim, o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Entendemos a margem, entendemos o que está se compondo unitariamente por produto, e se nós colocássemos aqui várias quantidades, várias produções, ou para cada produto mudasse a quantidade, você teria mudanças na margem, né? Então, opa, se aqui eu quiser produzir, então, professor, 150 unidades, né? E aqui 50, e aqui 30, e aqui 40, daí sim a gente consegue, né, fazer algumas mudanças de estratégia. Mas qual que é a busca principal dentro do conceito? Reduzir custo fixo. É aqui que pode estar o vilão de toda a matéria, né? Porque aqui se trabalha com binóculo. E aqui, às vezes, é uma área que foge um pouquinho da área de produção. Entra um pouquinho na área do sonho, entra um pouquinho na área comercial, que é uma área bem diferente da visão nossa de contadores, de números, tá certo? É um pessoal que tem o pé um pouquinho fora do chão e eles precisam disso porque eles têm que conquistar mercado, eles têm que abrir fronteiras, eles têm que levar o produto a lugares para ver como é que vai ficar essa situação. E aí é onde oscila toda essa nossa matemática. Tá certo, pessoal? Tudo certo. Vamos dar por encerrado aqui, vamos para o nosso feedback.